Sejam bem-vindos a mais um Reage 38, a sua dose semanal de ódio contra o pecado e não o pecador. Nós fizemos um react, um episódio extraordinário, que não abordou pequenos vídeos como nós fazemos toda semana. Na semana passada, Wesley botou pocando. Também tivemos a última entrevista de Pablo Marçal como candidato. Na mesma hora que estava gravando com a gente, saiu a decisão das autoridades judiciárias eleitorais, o proibindo de fazer campanha. Pois é, Rui Costa Pimenta veio e a PF blocou a casa dele. O Entraub veio e foi quicado pelo partido. Marçal veio e durante a entrevista foi quicado, foi limado pela Justiça Eleitoral. Eu acho que quem vem está dando azar? Não. Eu acho que quem vem, quem está disposto a falar a verdade, não é permitido pelo sistema a ter uma candidatura nem real e nem sem chances. Na semana passada, fizemos um reage Baqueta Man. Não é isso, Wesley? Vários vídeos, inclusive, do Baqueta Man, que eu acho que eram fundamentais para, inclusive, entender a sua psique, a sua associação mental de conjunção carnal com violência criminosa, foram cortados por Wesley. O Wesley disse que essas coisas impuras não podiam ser misturadas com a lei de Deus. Inclusive, eu afirmei e repito que o programa de Petri foi o whistleblower, o tocador de apito, para que os histéricos, para que as pessoas com fragilidades espirituais, morais e mentais fizessem uma campanha de denúncia, inclusive que derrubou, menos de 24 horas depois, o Instagram. Pois é, saiu o React 38 do Petri e menos de 24 horas depois, o Insta foi derrubado. Se eu peço a você que, se quiser acompanhar meu conteúdo no Insta, siga @Missão Bitcoin e o do canal, @38sincero. E você que faz cortes, tudo que você botava em collab comigo, pique em collab com 38 Sincero e comissão, que eles vão repostar. Até o final da eleição, até o final do processo judicial que proibia o Instagram de me derrubar, e eles derrubaram de maneira ilegal e desobedecendo ordem judicial. Não sei se teve uma ordem judicial secreta, que isso também não é impossível em época eleitoral. Agora, a ordem judicial, que é de conhecimento público, os proíbe de fazer o que fizeram. Há mais de 4 meses eu já não conseguia responder mensagem, não conseguia postar links, e o Linktree lá estava todo metralhado. Você quer acompanhar o Linktree de todas as atividades? @38sincero e @Missão Bitcoin. Se você não quer acessar mais Instagram, recebe tudo, meu irmão, de todas as minhas redes sociais, no grupo do Zap, Renato38, @R38TAO. O link pra zorra toda está na descrição do vídeo, não é não, Erlen? Oferece esse episódio. O patrocinador não é uma corretora, é uma plataforma que propicia que você compre e venda centenas de ativos, inclusive Real World Assets, índices, ações, criptos, stables, a zorra toda. Inclusive, além de comprar e vender, eles têm uma série de mecanismos de monetização, não apenas lending, como também liquidity pools. Só que, mais uma vez, a Chainless não é brincadeira. Recomendo altamente que você abra a conta na Chainless e, se não colocar o código 38TAO, não consegue utilizar. Vai entrar na fila de espera. Quer usar imediatamente? Baixa o aplicativo, QR Code na tela, Wesley, e pique o código 38TAO, como está na tela. Recomendo, inclusive, a compra de Bitcoin através de stable real. Dessa maneira, você pode, inclusive, declarar stable real e quem compra e vende reais não tem nenhum fato gerador. Especialmente recomendo isso a você que não tem residência no Brasil. Faça a sua declaração final de saída. Ah, não tem outra residência fora. Resolva os problemas para você. missãobitcoin.com.br. QR Code na tela, Wesley. Inclusive, você, meu irmão, você tá vendo o Bitcoin bobar? Bitcoin subiu no semanal, o máximo que já subiu na história em dólares. O negócio está bonito, o negócio está maravilhoso. Você quer aprender a comprar Bitcoin e fazer autocustódia, não ser roubado? É renato38.com.br. Tem treinamento básico de autocustódia, que inclusive ensina você a abrir conta em corretora, sacar, depositar a zorra toda. Tem treinamento intermediário, que está em pré-venda, para você aprender a fazer multisig, time lock, utilização de OPSEC avançada. Esse, inclusive, fundamental para advogados, inclusive árbitros, qualquer um que queira mexer juridicamente com Bitcoin. Há um curso avançado chamado Lex Bitcoin, que tem matérias que não são diretamente de Bitcoin,
mas correlatas, como planejamento familiar, sucessório e tributário. E o curso mais avançado da plataforma é o Derivativos. Esse é caro como a zorra, mas tem suporte todos os dias do ano para quem quer fazer não apenas renda em dólar, mas gestão de risco. Esse aí, meu irmão, é dos magnatas. Esse é nosso funil. E o melhor custo-benefício do funil, hoje, para quem fez o treinamento básico, é a pré-venda do intermediário. Se você já fez o básico, se você provou e gostou, é a hora. O curso intermediário nunca mais vai ser vendido por menos do que o dobro do preço. Tá metade do preço porque é pré-venda. Agora você só vai receber em outubro. Não é não, Erley? Vamos aos vídeos de reação de hoje. Fidel Castro, em 1958, meses antes da Revolução Comunista Cubana, mentindo sobre o que estava por vir. Não há comunismo ou marxismo em nossas ideias. Nossa filosofia política é a democracia representativa e a justiça social em uma economia bem planejada. Não pensando em tomar terras, nenhuma terra de ninguém. O que faremos será comprar essas terras que não estão produzindo para dá-las aos camponeses pobres. Não estamos lutando por poder, estamos lutando para acabar com a tirania. E depois, nosso movimento buscará o poder através de eleições livres, pois não queremos o poder pela força. Até hoje, bicho, quase 60 anos depois, ainda não pararam de mamar, hein, Ellen? Estabeleceremos um governo realmente representativo e democrático. Muito democrático e muito representativo. Mas eu não penso em ser presidente. Ele disse que nem ia ser presidente, tá vendo, Ellen? Não estou lutando por isso, nem por outro qualquer cargo. E não posso responder sobre mim porque não penso nisso. A primeira situação da Cuba comum agora é a falta de liberdade e justiça. E a situação da liberdade e a injustiça só fizeram aumentar. Além de um baixo padrão de vida, com centenas de milhares de jovens sem trabalho. Mas Cuba é um país rico, com um futuro maravilhoso, se apenas tivéssemos um bom governo. Eu concordo, embora o bom governo não fosse a merda que você fez. Vamos ao vídeo de Fidel mentindo e mostrando que, como mostramos aqui, Fernando Pessoa tinha razão. Se todo o lixo moral e mental da humanidade for colocado em uma pilha de lixo, o nome dessa pilha é comunismo. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then our movement will buy power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, nor for any other charge. I cannot answer you about myself because I don't think about that. Tell me something about the plight of the ordinary Cuba. The first plight now is the lack of freedom and justice. And after that, a low standard of living, hundreds of thousands of young men without job. But Cuba is a rich country with a wonderful future if we only have good governments. Cuba é realmente um lugar maravilhoso e teria um futuro brilhante com um bom governo, que não foi o caso. Cuba se tornou um inferno totalitário. Inclusive, uma das notícias da semana foi que um cara que colocou uma placa "Socorro Trump, Save us Trump", foi colocado no hospício. Pois é, se o critério de loucura é esse, eu realmente sou louco. Isso foi Fidel durante a Revolução, prometendo ser bonzinho. E agora é o discurso de Che na ONU, nos Estados Unidos, em Nova York. Esse discurso é o clássico. Fuzilamos e vamos continuar fuzilando. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Pois é, ele deu testa e recebeu dele na Bolívia os vazamentos de Roberta Luxinger. Roberta Luxinger era ex-mulher de Protógenes, meu irmão. Protógenes da Bahia, que além de delegado da Polícia Federal, que foi demitido, foi deputado e perdeu. Perdeu a eleição e perdeu a esposa. E deve estar sem contato, inclusive, com a filha, já que hoje é exilado na Suíça. Se lascou. Mais um exemplo de Malkenbrink. Inclusive, há relatos de empregada chamando essa mulher de esposa de Lulinha. Agora, o que vazou das mensagens da Roberta Luxinger? Há mensagens do Lulinha pedindo para ela emitir nota. Há mensagens dela dizendo que nós somos de outro nível, que nosso lugar é da Suíça e que ainda precisava ganhar 100 milhões de reais esse ano. Rapaz, o negócio aqui é pesado. Foi semelhante, inclusive, dos irmãos batistas, que admitiram ter comprado mais de 1.800 políticos, incluindo Lula e Dilma, e hoje em dia estão livres, leves e soltos, arrepiando cada vez mais. Não é não, Erley? Você acredita na legislação do judiciário de um país em que os irmãos batistas são os grandes empresários e Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente? Pare de fantasiar. Não repita o erro do povo de Israel pedindo um rei. Não cometa esse erro ou vai receber a mesma punição. A única salvação é individual. Em uma ditadura totalitária e de exceção, a única oposição é o total desinvestimento. Quem tem ações, títulos, imóveis, qualquer ativo que paga imposto a uma ditadura é um compasso financiador. Vamos ver a opinião da amiga de Lula, que fala que ela e Lulinha são a mesma pessoa, que fechou com ela, fechou com ele, que afirma ter poder para indicar pessoas e conseguir contratos na esfera federal, que é o pivô de diversas ações no STF, tanto na mão de Flávio Dino quanto de Mendonça. É difícil imaginar como uma mulher dessa não tá presa, como o Marcola não tá preso, como o Berg não tá preso, como o Congresso, dentro de um escândalo desse, não abriu um processo de impeachment. O Brasil realmente está de quatro, nas quatro linhas. Agora, você vai ver uma das maiores empresárias do Brasil, que está, inclusive, uma coisa interessante é que o Bittar, que todos os velhos conhecidos do Mensalão apareceram de novo nas mensagens do Luxinger. Vamos ver um aspecto de uma das maiores empresárias, lobistas desse país. Gente, dá um mimimi com essa história dessa Débora aí. Ah, porque pegou 14 anos, porque é inocente. Vem cá. Quem atenta contra o Estado de Direito, quem atenta contra a democracia, quem se une a um grupo para dar um golpe, não interessa se ela riscou a estátua de batom, se ela quebrou vidro, se ela deu tiro, ela se uniu a um grupo com os mesmos propósitos de dar um golpe, de invadir, de destruir, de causar desordem, de etc, etc. Então, assim, ela tem filho. Sim, pensasse no filho antes. Ela tem pais. Pensasse antes. Na hora de atentar contra o Estado de Direito, na hora de atentar contra a democracia, ela não pensou nisso. Então a justiça está aí para isso. A justiça está aí, né, para punir, não é mesmo? Quem comete crimes. Ela cometeu crime. Quem comete crime é criminoso. O lugar de criminoso é onde? Na cadeia. Ouviu isso, André Mendonça? Se você não for um petista, por que você não meteu ainda essa mulher na cadeia? Qual é a razão? Pois é, como essa pessoa ainda não foi presa, cabe ou não cabe uma prisão preventiva de alguém que pode, de verdade, estar articulando a retirada de partes do processo do Brasil, como Lulinha, que já saíram notícias, inclusive, que ele é vizinho de Richard Gere, meu irmão. Ele é vizinho de Vini, ele é vizinho da zorra dos maiores milionários da Espanha, não é isso? Quem tá falando não sou eu, não. O vazamento das mensagens de Roberta estão no Metrópolis e até na Rede Globo, não é não, Erley? E agora, um trecho da entrevista de Lula na Record, ao mesmo tempo que acontecia o debate presidencial, que ele e Flávio fugiram covardemente, e também Zema. Zema, você me decepcionou. Se for pra fugir de debate, meu irmão, é melhor você desistir logo, que a humilhação vai ser menor. Nenhum dos candidatos propôs nada contra o que está aí. Nenhum deles combate as leis feministas. Nenhum deles propõe desnazificação. Nenhum deles propõe nada para aumentar nossa liberdade. É tudo feminicídio, aumentar a intervenção estatal. O outro lá, que dizia ser um grande intelectual, que foi chamado de psicólogo e respondeu logo que era médico, o Cury. Rapaz, o cara pode ser doutor do que ele quiser, mas economicamente demonstrou ser um analfabeto. Cury, leia 6 lições. Sobre essa entrevista de Lula, eu tenho um pequeno comentário. Bolsonaro, quando gravou lives no Palácio da Alvorada, foi sancionado pela Justiça Eleitoral. Pois é, Bolsonaro não podia usar o Alvorada
e teve que apagar todos os vídeos que foram produzidos lá. Eu te pergunto, a Justiça Eleitoral vai dar a mesma ordem a Lula? Eu duvido. Quem é o dono da Record? Não é a Igreja Universal, que também é dona do Republicanos? Pois é. Por que Tarcísio está no Republicanos e não no partido de Valdemar, que o Bolsonaro chama de patrão? Pois é. Por isso que Tarcísio foi a favor da reforma tributária petista? Tarcísio não influenciou e colocou todos os deputados que ele elegeu para votar a favor dessa lei satânica? Pois é. Tachina está do lado de quem? Eu não sei. Mas, até agora, ele serviu a quem? Você não pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Ou você serve a Edir Macedo ou você serve ao Brasil. Não é isso, Ellen? A Record, fazendo concorrência à Jovem Pan, à Band, à Cultura e a todos os canais que por mais de um ano negociaram as condições da entrevista, foram ou não comparsas de covardia e de um regime ditatorial que não admite, não tem coragem de discutir publicamente e não admite contraditório. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos. Ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, que diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. Só ele sabe a verdade? A verdade já está em todos os jornais. A verdade é que Lulinha era um agente lobista que conseguia indicações e contratos do governo de bilhões, como uma mulher que é citada como esposa de Lulinha, como sócia de Lulinha, como íntima de Lulinha, que Lulinha pede para emitir nota, que chama Lulinha de sócio, que diz que o futuro deles é na Suíça, consegue contratos e indicações do governo federal. Marcola, Berg, Lulinha e Luxinger não estão na cadeia por quê? Pois é. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber. Porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado. Como é no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que ele deveria se estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, companhia limitada, tá certo? É esse o debate que nós colocamos. A Casas Bahia era o único mercado deles, era o Brasil. A Casas Bahia fechou um terço das lojas e o governo proibiu demitir os funcionários. A Casas Bahia vai deixar de existir se o governo continuar com isso. Não apenas a Casas Bahia, mas a Marabras, inclusive a Riachuelo, já falaram. Se passar o 5x2, se passar o split payment, se triplicar a tributação com a reforma tributária, o negócio vai ficar medonho. Eles não estão nem aí. Eles estão cagando. O deles, os servidores públicos, estão certos. Não é não, Erley? O que o governo quer é exatamente que tenha menos empresário e menos CLT. Quanto mais gente no Bolsa Família, mais reféns votando no que eles mandarem. Se a Uber sair do Brasil, o problema é só da Uber? Ou de quem dirige Uber? De quem aluga carro e de quem utiliza o Uber e não vai deixar de usar? Dia 27, o STF vai decidir se regras da CLT e da OIT se aplicam ao Uber. Se forem aplicadas, por exemplo, o limite da carga horária, acabou o Uber. Vai ser inviável alugar carro, que é a maioria dos casos das pessoas que dirigem em grande número de horas. Isso vai significar, no mínimo, o dobro do custo do Uber. As pessoas vão pagar o dobro ou o aplicativo vai entrar na espiral do colapso? Não sei. Mas milhares, dezenas de milhares de pais de família vão perder seu ganha-pão. E o André Marinho diz que não tem problema nenhum. Eles que se lasquem. Não é isso, Erley? Outros concorrentes ocuparão espaço com o triplo do preço? Esse cara demonstra total analfabetismo econômico e político. Esse cara não entende curva de oferta e demanda. Como um cara desse é ministro nesse país, só é explicado pelo nível no debate presidencial. E pior do que o baixo nível de conhecimento econômico, político, várias coisas absurdas legais foram ditas por todos os candidatos. O pior de tudo é a covardia. Zima, em quinto na Polymarket, o cara não aparecer no debate. Pra que então foi candidato presidencial? 40% da população não sabe sua cara, Zema. Não sabe nem quem é você, não lhe reconhece pelo nome. Como você perde uma oportunidade dessa de expor suas ideias publicamente? Se você não tem coragem de expor suas ideias publicamente e de discutir com outros candidatos, pra que você foi candidato, bicho? Não é não, Erley? O Lula e o Flávio, beleza, eles estão cercados de pessoas que estão dizendo que eles vão ganhar.
que eles já estão no segundo turno, que eles têm muito mais a perder do que a ganhar. Existe explicação para não aparecer. Zema não tem nenhuma desculpa. Mesmo que Zema não ganhasse nenhum voto, ele aumentaria o número de brasileiros conhecendo a cara dele e as pautas do partido dele. Zema, sendo um candidato fictício que não comparece às sabatinas, não comparece em podcasts e não comparece nem nos debates presidenciais com audiência de milhões de pessoas, está sabotando o Partido Novo. Pare de trair o partido, Zema. Ou você encara seriamente, ou você desiste, peça pra cagar e vai embora, como se diz na Bahia, não é isso, Erlen? Desde o governo Dilma que a gente não tem o superávit, um déficit fiscal tão pequeno como esse. Então os números são todos exitosos. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos. Nós temos aumento do salário mínimo real em todos os anos que eles passaram 7 anos sem fazer. Agora, por que a sensação está caro? Está caro porque mudou o nosso hábito de comer, porque o juro está caro e porque a gente está comprando mais coisas e utilizando mais coisas. Por isso que eu acho que nós vamos ter que criar, além de ter um monte de economistas, nós temos que criar como programa de governo uma coisa chamada educação de economia popular. Educação financeira nas escolas. É isso. Lula diz que as suas contas só aumentaram porque você está comprando muito. Você poderia continuar gastando o que você gastava 10 anos atrás. É só baixar o nível do que você come. É só não comer carne, como o cubano não come carne há décadas. Não é isso, Erlen, que ele está dizendo? Os números são todos exitosos. Lula dizia que uma taxa de juros de 7% era uma traição à pátria e um crime. Pois é, quanto é que está a taxa de juros agora? A maior, em quase 20 anos. Que números estão exitosos? Nenhum déficit nunca é exitoso. Déficit que ele está se referindo é o governo gastar muito mais do que arrecada e nunca arrecadou mais do que agora. Números exitosos para ele são altos gastos públicos, que geram muitas alegrias a pessoas como Roberta Luxinger, Marcola e os brother dele, o Berg, não é isso? Isso é menos pior do que os outros anos do seu governo é uma vitória para você? Não é vitória nenhuma, ok? Entre os 4 seu, porque o governo está queimando dinheiro na gasolina, destruindo a Petrobras, aí artificialmente segura alguns preços na véspera da eleição. Isso é uma grande vitória ou é uma derrota moral? Se Lula não tem nenhuma noção de finanças, ou se tem, esconde bem. Que tipo de educação alguém que nunca educou ninguém e que nunca se educou vai aplicar? Pois é muito difícil alguém votar em Lula e dizer que valoriza a educação. Nisso, Enéas tinha plena razão, não é não, Erlen? O André, o Papa Hardware, é um cara que já foi um dos maiores empresários de informática desse país. E esse relato dele é muito preciso sobre os efeitos tanto do split payment quanto da reforma tributária, que ninguém, meu irmão, sabe a alíquota que vai ser aplicada daqui a menos de 6 meses, não é não, Erlen? Além de recorde em carga tributária, além de judiciário desmoralizado, total insegurança jurídica. Para os amigos, tudo, ninguém vai preso. E para os inimigos, a mais absurda aplicação da lei. Quem quer gerar riqueza de maneira honesta nesse país é considerado amigo ou inimigo da ditadura. Eu te pergunto, no Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Você quer ser honesto ou vagabundo? Então, meu irmão, se pique. missãobitcoin.com.br. Te espero em CDE, dia 19 e 20 de setembro. Quer recorde na tela, Erlen? A partir do dia 1º de janeiro de 2027, começa a reforma tributária. Com o IVA, com não sei o quê. E ninguém sabe margens de nada ainda. Vocês sabem o quanto isso é perigoso? Imagina que você é dono de uma empresa. E você ainda não sabe qual vai ser a margem que vai ser aplicada sobre os seus produtos. Você tem que falar com o pessoal do sistema para emitir nota. Cara, é um inferno. E pelo visto, assim, ó, eles não vão dar tempo hábil, tempo suficiente pra galera se adaptar a isso. Isso vai abrir uma insegurança jurídica gigantesca, tá ligado? O fiscal chegar na tua empresa e ver que tu não tá emitindo a nota correta e te multar. As empresas que cuidam de programas de emissão de nota vão cobrar o valor que elas quiserem, porque vai ter um sobrecarregamento no trabalho deles. Irmão, eu não consegui entender isso. Eu já ouvi hoje ou ontem um corte de um cara ali falando que não tem as alíquotas. O imposto vai ser entre tanto e tanto, mas precisa saber qual que é a alíquota. Eu já fui autuado pela Receita Federal porque eu botei uma alíquota incorreta numa nota fiscal de um mousepad de R$16. Fui autuado por causa de 20 centavos, 15 centavos, uma coisa assim. Você tá entendendo, cara? Precisa saber as alíquotas, cara. Se não souber, cara, as empresas vão cometer erro. A Renata tá aí, a Renata trabalha com isso aí, ó. A Receita, como é que é? A Receita Federal falou que é perigoso informar, tenso para os contadores e o sistema. Exatamente. A própria Receita Federal falou que é perigoso informar as alíquotas agora. Pessoal, vocês estão entendendo que o pessoal que presta serviço pagava uma alíquota de 6% sobre serviço.
E agora vai ter que pagar uma alíquota de 28%, de 32%. Lembrando que mais da metade de todos os postos de trabalho do Brasil são no setor de serviço. Mais da metade de toda a riqueza produzida dentro do Brasil não vai duplicar o imposto. Não vai triplicar o imposto. Vai ser 4x, 5x. Vai ser 300, 400% de imposto. É por isso que a Receita Federal não quer falar nada agora. Ninguém quer falar nada. Eles estão esperando que o Flávio ganhe, revogue tudo isso. Cara, o Brasil quebra. E não vai ser assim, o Brasil não vai quebrar no final de 27. Entre 28 e 29. Pessoal, o Brasil quebra em fevereiro. Todas as empresas do Brasil vão quebrar em fevereiro, janeiro ou fevereiro já. A Renata tá comentando, não tem como orientar os empresários. A Renata que trabalha no setor de contabilidade. Você tá entendendo, cara? A loucura que a gente tá falando aqui? Ninguém sabe as alíquotas, irmão. A reforma tributária do Lula vai ser uma catástrofe financeira com um imposto e um formato de imposto que não funcionou em lugar nenhum do mundo. A Record, a empresa que fez a sabonetina com Lula, a entrevista que não foi nem ao vivo, no Palácio, que quando o Bolsonaro gravava lá, era ilícito eleitoral. Quando o Lula grava lá, eu não sei. Veremos se a Justiça Eleitoral vai considerar que foi lícito. Essa empresa, ligada à Igreja de Edir Macedo, é também a controladora, dizem, não sei se é verdade, do partido de Tarcísio. Tarcísio pessoalmente apoiou e conseguiu os votos necessários para essa reforma tributária satânica. Quem apoia Tarcísio, apoia o PT. Quem apoia Tarcísio, apoia essa reforma tributária que vai destruir o Brasil. Quem diz isso não sou eu, é o André Papa-Hardware, em fevereiro de 2027. O André diz, qualquer empresário que mantenha um centavo no Brasil espera que Flávio vá ganhar e que vai revogar a zorra toda. Eu lhe pergunto, se Flávio ganhar, o poder do judiciário militante aumenta ou diminui? O STF vai dar ordem com mais facilidade a Lula ou a Flávio? Pois é, Flávio ganhando, explode o poder da ditadura judiciária. Flávio ganhando, ele vai ter poder de fazer o que ele quiser ou vai cagar 1 quilo direitinho como o STF mandar? Quem não tem nem coragem de prometer vai ter coragem de fazer? Eu acho muito difícil. Se você, Werley, se você ama a sua família, se você honra os seus ancestrais e o suor deles, se você não quer entregar o legado e o suor dos seus ancestrais e o futuro e liberdade dos seus filhos para uma ditadura, para o vagabundo, para o ladrão, é desinvestimento completo. Ou Bitcoin em autocustódia, ou declaração final de saída. A única alternativa a isso é a total submissão a ser financiador de ditadura. Próximo. Globo transmite ao vivo o povo gritando: "Ei Lula, vai tomar no anel", em Barretos. Isso pra mim não é nenhuma novidade. Lula, no auge de sua popularidade, em 2007, foi vaiado até calar a boca por 4 vezes no Maracanã. E não era um público, como muitas pessoas alegam, específico do agro. Maracanã, meu irmão, era a população em geral. Ali tem de bilionário até mendigo, não é não, Erley? O presidente Lula compareceu ao Maracanã. Assistiu à abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido, mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os jogos se aproximava e havia o risco de mais vaias. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria mais. Mas o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana não foi avisado a tempo. E lá do meio do gramado anunciou a fala de Lula, que reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou. Ele disse que Lula ia falar, os caras vaiaram de novo, né? Isso não vai calar a boca. Coisas que não devemos esquecer. Joelis Batista afirma: depositei 70 milhões para Lula e 80 milhões de dólares para Dilma. E ainda querem fingir que é tudo coincidência. Um país em que Lula e Dilma ainda não foram presos, que os mais de 1.800 políticos que os irmãos Batistas admitiram terem comprado, ninguém está preso. Até o dinheiro que foi tomado foi devolvido. Você investiria em um país desse? Meu irmão, só se você não for honesto. Se você é honesto, se você é decente, você não investe onde não vale a pena ser honesto. Seu negócio é Bitcoin autocustódia, declaração final de saída, ou trair seus ancestrais e seus descendentes.
Se você ama a sua família, se salve e salve o legado dos seus ancestrais e a liberdade e o futuro dos seus filhos. Seja homem! Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 na da Dilma. Na mesma conta. Eu abri duas contas, tudo conta Então, minha. mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Disse assim, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. 10. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80. 70, 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E agora, Alexandre de Moraes, meu irmão, dá ideia, e eu acredito que se referiu especificamente a Ricardo Pinto, meu irmão, o Peter do Ancapso. Eu tenho muitas críticas a ele, mas assisto tudo. Na minha opinião, não há nenhum canal do Brasil mais produtivo e mais eficaz em resumir notícias rapidamente como ele. É um fato, não é, Ellen? Esse influencer tem mais audiência do que o Jornal Nacional e todos os telejornais. Isso foi um trabalho para desacreditar. Quantas pessoas você conhece que não acreditam mais na mídia tradicional e seguem como se fosse uma região fanática? Tudo que a Folha passa como notícia, lavagem cerebral. Pois é, esse ano já foi recorde em declaração final de saída. Depois da eleição, mais ou menos brasileiros vão deixar de querer pagar imposto no Brasil. Hoje, tem influência que ninguém nunca aqui ouviu falar. O pessoal não faz a mínima ideia do que está falando. Fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem. Sabe comentar tudo. Esse influencer tem mais audiência do que Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Isso foi trabalhado. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional? E que seguem como se fosse uma religião fanática tudo que a bolha passa como notícia. Lavagem cerebral. O BTC Manhattan comenta, uma das bandidas da semana. Vocês estão acompanhando a história da psicopata que matou seus filhos? Para você entender, é tipo o caso do O.J. Simpson, só que para mulheres. A mulherada apoiando e defendendo essa barbaridade. Fizeram um FundGome e já deram mais de 1 milhão. Vem logo Jesus. A Lindsay Clancy estrangulou seus 3 filhos e tentou se matar pulando de menos de 10 metros. Claro que ela não morreu, só ficou aleijada. Inclusive, há centenas de relatos na internet de casamentos e relacionamentos sendo desfeitos, noivado sendo desfeito dias antes de casamento, porque a mulher publicamente apoiou a assassina dos seus próprios filhos. Eu repito, a depressão tem um componente espiritual. Você precisa de ajuda médica. Agora, existe evidência concreta que mulheres casadas têm menos depressão do que mãe solteira. Existe evidência concreta de quem está na igreja tem várias vezes menos depressão pós-parto do que quem não está. Se você deixar a porta aberta, se você enfrentar sem Jesus as entidades satânicas, você não tem chance nenhuma. E agora, o relato de uma mulher que diz que abortou seus filhos porque os amava. Esse mundo é muito ruim. Eles não merecem viver num mundo ruim desse. Pois é, já que ela não quis ter filhos, por que ela não tomou anticoncepcional? Por que ela não evitou trepar quando estava fértil? Por que ela não ligou as trompas? Ela faz questão de engravidar para matar um bebê? Isso é ou não é uma oferenda a Moloque? Consciente ou inconscientemente, ela não está servindo a Satanás? Got the abortion because I loved my baby and I could not see a better way to love my baby and to protect my baby from a childhood in a world that would not be kind to it. That I could not, I knew that whatever protection I could give my baby was most likely going to be insufficient because of the circumstances of that pregnancy. Os filhos não te pertencem. Os filhos são presentes de Deus para que você guarde como flechas em sua aljava. Para que em sua velhice eles alcancem lugares que você nunca alcançou. Se você pensa que seu filho está melhor morto do que vivo, o que você está fazendo viva?
Você quer para ele a morte, mas para você mesmo, você quer a vida. Ou seja, total inconsistência. Quem tem fé e confiança em Deus renuncia a toda dor e ansiedade. Uma pessoa que tem fé em Deus cortaria seu filho por ameaças potenciais da sua cabeça? Sim ou não? Claro que não! Não é não, Erley? Quem tem fé em Deus vai matar o próprio filho, velho? O pai, atacado com soda cáustica pela ex-companheira, falou pela primeira vez sobre o crime, que também atingiu o filho. O ataque ocorreu após ele devolver o menino à mãe, depois de passar o primeiro dia de sua vida com a criança. Maicon dos Teclados contou com detalhes do momento em que foi atingido com líquido corrosivo na cara e falou sobre as consequências do ataque. Ele sofreu queimaduras graves e perdeu totalmente a visão do olho esquerdo. O filho também ficou ferido e permanece internado. Após anos de disputa judicial, Maicon havia conquistado o direito de conviver com seu filho. Mesmo diante das consequências do ataque, ele afirma que pretende continuar lutando para manter o contato com o menino. E eu lhe pergunto, se não houvesse as imagens comprovando que ela meteu ácido na cara dele, ela seria presa, sim ou não? Quanto tempo você acha que essa mulher vai ser presa? Você acha que vai ter medida de segurança impedindo ela de chegar perto do filho? Eu duvido. Eu espero que a justiça seja feita, porque eu vou correr atrás. Eu não desisti do meu filho. Estou nessa situação, tive 100% da vista esquerda perdida. Você tá cego de um olho? Eu cego de um olho. O que ela jogou? Qual foi o produto exato? A gente falou um material corrosivo. Foi solda cáustica mesmo, já... Diluída. A companhia Viação Pioneira, responsável pelo ônibus, onde um cobrador foi gravado, supostamente, se masturbando, afirmou que imagens das câmeras internas do veículo não comprovam qualquer conduta irregular por parte do cobrador. A denúncia foi feita por um adolescente nessa segunda-feira. Mais uma falsa acusação. Essa adolescente vai ser presa? Ela vai ser processada? Vai porra nenhuma. De acordo com a empresa, foram analisadas as imagens de 2 câmeras, com cerca de 40 minutos de duração. As imagens mostram toda a trajetória da passageira, desde o embarque até o desembarque, e não comprovam qualquer conduta irregular por parte do cobrador. E se não tivesse câmeras, a vida desse homem não estaria destruída? Se ela dissesse ao pai dela que o cara se masturbou nela, ele poderia ou não morrer? Se ela dissesse isso no grupo da comunidade, esse cara poderia ou não morrer, ou acontecer coisa pior que a morte com ele? Pois é, companheira não foi culpada pela morte de empresário em Daia, conclui Polícia Civil de Santa Catarina. Pois é, ela não é culpada, mas as imagens mostram ela atropelando o cara, não é isso, Erley? Imagine se fosse o contrário. Um homem atropelando e vazando sua própria esposa. Ele ia pra cadeia ou não? Era ser trucidado, não é não, Erley? Eu estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei para acabar com a taxação das blusinhas. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vem do Vietnã, vem da China. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar $2.000 e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino compra um negócio de $50 e querem taxar isso? É apenas uma questão de justiça. E eu tenho certeza que, se tratando de justiça, o Senado e a Câmara vão votar para que o povo brasileiro possa comprar as coisas que eles precisam sem ninguém perturbado. A taxa das blusinhas transformou Haddad em taxade. E agora Lula disse que não tinha nada a ver com isso. Não, Lula, não foi você. Foi o cara que você indicou. Inclusive, quem mandava na meta no Brasil durante muitos anos era o Dário Durrigan, que agora está no lugar de taxade. Deve ser por isso que a Meta, que é a dona do Instagram, começou a cortar de maneira ilegal e desobedecendo ordens judiciais perfis que dizem a verdade como o meu. E agora, a amiga pessoal de Dilma, meu irmão, diz que o PT vai destruir o negócio dela, que se a taxa de juros continuar como está e a carga tributária não diminuir, acabou o Brasil. Quem diz isso não sou eu, é a amiga pessoal de Dilma. Vamos ouvir ela, não é isso? Continuo falando, vai dar muita polêmica o que eu estou falando aqui, mas eu não vou me omitir. O juro alto tem acabado muito com as empresas brasileiras e precisa pelo menos dar sinal que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Nós estamos com, acho que um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo.
Durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez. E o IDV até ajudou junto, todo mundo se uniu. Ninguém pode falar que durante a pandemia não teve medidas muito legais. Independente do governo, não teve medidas legais. Maior pandemia que o mundo já viveu até hoje. O que vive um país em desenvolvimento? Da renda e do crédito. O Brasil não está em recessão. Ele está morrendo na UTI. Braskem, Light, Oncoclínicas, GPA, Raizen, Tokstok, Marabras, gigantes de setores diferentes, todas quebrando ao mesmo tempo. O número de falências e recuperação judicial aumenta 50% ao ano, praticamente os 4 anos do governo Lula. Bilhões em dívida, recuperação judicial batendo recorde atrás de recorde. Enquanto isso, te vende a ideia do está tudo bem, para eles está. Para Roberta Luxinger, para Marcola, para Berg e para Lulinha, está maravilhoso. Lulinha, meu irmão, agora é vizinho de Richard Guia e de Vini Júnior. Não é isso, para ele tá ruim, não, hein? E quem paga essa conta não é o dono, é o funcionário que perde o emprego. O funcionário não perde mais o emprego. A justiça, entre aspas, proibiu a demissão de funcionários de unidades que nem existem mais. Ele vai receber 2 salários a mais e depois, para cada funcionário que seja demitido, vão ter 3 que não vai receber rescisão nenhuma, porque a empresa vai quebrar. Não é isso, Ellen? Segura essa bomba, porque é de chorar o que estão fazendo com o nosso país, pessoal. O Brasil bateu recorde, só que não foi recorde de empregos, não. Recorde de empresas quebrando. Vejam só. Enquanto esses burocratas te vendem discurso de recuperação econômica, olha o que está acontecendo nos bastidores. A Braskem é a maior petroquímica do Brasil, negociando mais de 10 bilhões de dólares em dívidas, pessoal. A Light, a distribuidora de energia do Rio, com mais de 11 bilhões em passivos em recuperação judicial também. A Oncoclínicas, referência em tratamento de câncer, entrou em recuperação extrajudicial. 5,1 bilhões em dívidas. O GPA, dono do Pão de Açúcar, precisou renegociar 4 bilhões e meio, alegando que não tinha como continuar operando mais. Vejam isso. A Raizen, a JBS do combustível, gigante, valia 76 bilhões em 2021, hoje vale 5,3 bilhões. A maior recuperação extrajudicial da história do Brasil, pessoal. Tokstok, Mobile, prejuízo de 232 milhões só no trimestre. A Marabras também com recuperação judicial de 140 milhões em dívidas. Tem uma lista extensa aqui. Isso aí não é uma empresa não, são gigantes do setor completamente diferente, de energia, de varejo, de combustível, de indústria. Todas indo para o mesmo buraco. E detalhe, ao mesmo tempo, tá? Que coincidência isso, né? Empresas, pessoal, não quebram por acaso, não. Ela quebra quando o ambiente para operar fica insustentável. Faz a conta. Quantos empregos isso representa? E agora, o empresário é malvadão? Só que sem o empresário, como é que vocês vão manter o prato de comida na mesa? Manda esse vídeo aqui para que os petistas tenham consciência de exatamente o que está acontecendo. E Lula afirma, eu posso mentir para qualquer pessoa do mundo. Eu acredito, Lula, você é um cara capaz de tudo. Vamos às imagens. Eu posso mentir para qualquer pessoa no mundo. Eu posso mentir para qualquer presidente do mundo. Mas eu não tenho direito, porque eu aprendi com a dona Lindu a mentir para aqueles que confiam em mim. Porque eu aprendi com a dona Lindu a mentir para aqueles que confiam em mim. Dona Lindu, velho? Por que foi botar Dona Lindu no meio do negócio desse? Não, Erley. Não precisava botar Dona Lindu, né, velho? Foi desnecessário isso aqui. Justiça nega indenização a lutador que ficou mais de 5 anos preso por um crime que não cometeu. Esse Felipe Ilha também é candidato pelo Novo. Mas eu acho que o Felipe Ilha, meu irmão, é mais atitude que o Zema. Zema, ligue pra Felipe Ilha. Bata um papo com ele. Veja se a base não está com vergonha de você. Se você não está atrapalhando, inclusive, com essas atitudes covardes, a eleger deputados pelo Novo, não é não, Ellen? Mais uma garantia constitucional rasgada pelo judiciário brasileiro. Olha o caso desse rapaz aqui, preso injustamente por latrocínio, 6 anos na cadeia e sem direito à indenização. O lutador cobra do Estado do Rio, como você disse, indenização por danos morais pelo tempo que ele ficou preso injustamente. Silvio era lutador profissional, perdeu a carreira, perdeu o crescimento dos filhos, quase 6 anos na cadeia, acusado e condenado por tentativa de latrocínio. A Constituição Federal é clara. Artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado em sentença. E sabe o que o Estado alega que não foi erro judiciário? Aí eu pergunto pra vocês o que vai acontecer se um aspirante analista desses aqui entrar no poder. Vai ser injustiça qualificada todos os dias. Indenização na comissão da mentira para os terroristas contra o regime de 64 teve bilhões. Agora, pro inocente que passou 5 ou 6 anos na cadeia injustamente, porra nenhuma. É esse país que você quer ver seus filhos e seus netos serem criados? Então se pique. Declaração final de saída. Mas terrivelmente stalinista. Para mim, Stalin era meu pai e minha mãe. Levamos numa trajetória de anos cruéis. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento, em realidade, o que o partido fez, a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amado para ter um militante Jorge Amado.
dos fins do ano de 55. Eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo. Já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias, Stalin era vivo ainda, eu deixei o Partido Comunista. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta. O principal dirigente comunista da época, depois de Prestes, que era a rua da Câmara, disse que daí a 6 meses eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é? É uma merda. O movimento comunista destrói você se ele segue o movimento. Porque ele exige de você que renuncie à verdade, que perca a sua honra, que perca a sua alma. Agora, se você for contra ele, ele também vai tentar te destruir. Mas aí ele vai tentar te silenciar ou te matar. É isso que Jorge Amado conta aqui. Jorge Amado fez muita merda na vida, mas foi homem de se arrepender publicamente. Patrocinou esse episódio a Chainless, QR Code na tela. Não é uma corretora, é uma plataforma que permite a você operar sem KYC, mas comprar através de Pix com KYC. Só que através do Pix você vai comprar um stable real, uma ferramenta, um instrumento para se expor a Bitcoin em DeFi. Não recomendo que use sem assistir pelo menos umas 2 horas do canal da Chainless aqui no YouTube. Aqui, ó, o QR Code tá aqui. Agora, comprar 100 ou 200 ou 500 reais para aprender a utilizar o stable real, eu recomendo. Inclusive dou o código 38TAO, sem o qual não vai funcionar o aplicativo. Não é uma corretora, é uma plataforma. É DeFi, meu irmão. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e peço desculpas se o episódio foi amenizado pelos cortes de Wesley Manjo de Tesoura. Você quer receber tudo integral? Você quer receber até o talo? Então entre no grupo do WhatsApp. QR Code na tela e o link está aqui abaixo da descrição. Mais uma vez eu peço, não estou mais no Instagram. Se alguém disser que sou eu, é golpe. Mas eu peço que você siga e faça collab de qualquer tipo de material meu com @38sincero e @Missão Bitcoin, que você vai estar ligado a caras que de fato me representam. Um abraço e minha honra.